Domingou, domingou. Onde que eu tô? Fazendo meus exercícios. Por que que eu tô aqui? É de propósito. É de propósito. Ai, ai, ai. 69º dia do desafio 100 dias de vitória. Uma luta contra mim mesmo. Então é aqui, ó. Domingando, acordando 10 para as 5 da manhã. Fazendo minha caminhada, gravando meus vídeos. Cuidando de mim, da minha saúde física, da minha saúde mental. Vamos junto nessa? Hoje eu acordei pensando em propósito. Acordei pensando nisso. E aí eu pensei, mas eu não vou fazer um vídeo sobre propósito não. Porque vai ficar chato, não vou fazer isso não. Enfim, lá vai eu pelo caminho, vendo coisas acontecerem. E aí logo no comecinho da caminhada, lá em cima no bairro que eu moro, eu já vi uma senhora que eu encontrei ela praticamente todos os dias do desafio. Porque ela também acorda às 5 da manhã para passear o cachorro. Nos primeiros dias, eu encontro algumas pessoas, né? Tô falando dela porque eu encontro ela bem mais pertinho lá de casa. Mas eu encontro várias pessoas. Vocês vêem no vídeo eu falando bom dia aqui, bom dia lá. São as pessoas que acordam para passear cachorro, para cuidar da vida. Né? Tem um outro senhor que passa sempre cuidando do cachorro aqui. Tem um outro senhor que cuida da vida dele. Faz anos que ele está aqui, ó. Pelo menos uns 5 anos que ele está aqui cedinho, cuidando da saúde dele. E aí essas pessoas, elas estão se sentindo participantes do meu vídeo. Participantes do meu desafio. Tem uma mulher. Ela é nova aqui na cidade. Eu sei porque ela foi lá na loja. Ela é de Santa Catarina, tá aqui. Eu acho que tá a trabalho, vai ficar algum tempo aqui. E ela sempre me vê gravando os vídeos. E esses dias eu passei na porta da casa dela, eu não tava segurando o celular. E ela, ué, não tá fazendo live hoje? Eu falei, não, daqui a pouquinho eu vou fazer, porque eu já tinha terminado de gravar o vídeo. E eu vou gravando várias coisas no caminho. Aí naquele momento eu não estava gravando. E essas pessoas vão se aproximando da gente. Por que elas se aproximam da gente? Por um ponto de conexão. Elas acordam cedo e eu acordo cedo. Eles estão cuidando da saúde deles, eu estou cuidando da minha saúde. Vão gerando pontos de conexão. E onde é que esses pontos de conexão são importantes? São importantes para a gente cuidar do nosso propósito. Ó, o nosso propósito é algo especial. Eu estou aqui nesse desafio de 100 dias por uma coisa muito simples. Eu percebi que se eu não desse o melhor de mim, se eu não vivesse tudo aquilo que eu nasci para viver, se eu não quebrasse essas barreiras, se eu não arrancasse essas travas mentais que existem em mim, se eu não trocasse esses padrões de comportamento que acabam comigo, eu ia viver uma vida triste, ia viver uma vida sem graça, porque o que eu nasci para fazer, eu não estaria fazendo. Então eu resolvi que eu ia cuidar de mim, primeiro, para cuidar de quem está em volta de mim e para viver o meu propósito. E aí eu falando sobre pontos de conexão, eu quero falar com você sobre isso hoje. Eu cheguei aqui no lago, vou falar para vocês que hoje foi uma dificuldade para eu fazer assim esse vídeo, porque eu queria trazer um outro assunto, algo mais ligado ao que está acontecendo comigo. Mas eu acordei pensando em propósito, acordei pensando numa pessoa, e quando isso acontece eu não consigo tirar isso da cabeça. Vamos nessa. Cheguei aqui no lago, eu cheguei, era 5h31 no lago aqui. E já estava cheio de gente. Até gravei um storyzinho pro Instagram e deixei lá, né? Que o pessoal já estava me esperando, cheio de água, corredorzinho para eu passar ali de coisas separadas, né? É porque vai acontecer a 14ª corrida contra o câncer aqui. Então hoje o lago vai estar cheio de gente, já tem bastante gente aqui, mas quem está aqui por enquanto são os organizadores. E aí eu vou falar para você, olha só que coisa interessante. Eles têm um propósito, eles têm um ponto de conexão, eles querem cuidar das pessoas.
querendo cuidar das pessoas. Eles devem ter acordado, sei lá, 4h30 da manhã, pegaram seus carros, trouxeram um monte de água e estão preparando todas as coisas, estão fechando a rua. É de propósito. Eles estão aqui de propósito. A gente já falou muitas vezes, né? Ah, eu fiz isso e é de propósito. É de propósito que eles estão aqui. E esses pontos de conexão é que fazem a pessoa estar junto. É quando a gente identifica que alguém quer fazer a mesma coisa que a gente quer fazer. É quando a gente identifica que a pessoa quer cuidar das mesmas coisas que a gente quer cuidar. Quando a gente se encontra, quando a gente se encaixa, tudo é perfeito. Eu acabei de passar aqui, acho que desse lado do lago não vai ter, senão eu ia mostrar. Se eu encontrar no meio do caminho, eu vou olhando para o lado aqui para ver se eu acho. Tem um galho de árvore, é um galho de um pinheiro, eu não sei se é o pinheiro do Paraná, porque eu acho que aqui não tem pinheiro do Paraná, é de um pinheiro específico. Ele dá muito em área de frio, aí não sei por que plantaram alguns aqui no lago. Nas áreas de frio, a gente vai nas pousadas, nos hotéis, geralmente em lugares românticos de frio, que tem uma lareira. E a lareira tá lá cheia de madeira, preparadinho, e a gente usa aquele galho específico do pinheiro para acender o fogo. E olha só como os pontos de conexão são interessantes, tem sabedoria em todo lugar. Aqui no lago, aquilo é apenas lixo, né? Eu até já pensei em juntar um montão dele e fazer uma fogueira de 15 metros de altura, porque aquilo pega fogo rapidinho, você riscou, ele pega fogo. Aqui no lago ele é lixo, ele não serve para nada, não tem propósito para ele aqui. Aqui as pessoas têm que passar, pegar ele, juntar, pôr num saco, pôr no caminhão de lixo e reclamar, porque ele não serve para nada, a não ser dar trabalho. Mas lá na cidade do frio, você está andando nos lugares e você vê os hóspedes pegando aqueles galinhos e levando para dentro das suas cabanas, seus chalés, para acender a lareira. Ele tem propósito, ele é extremamente importante. Então eu quero falar sobre ponto de conexão. Se você estiver no lugar, seu propósito pode ser lindo e maravilhoso. Mas se você estiver num lugar, se você estiver em ambientes, se você conviver com pessoas que não estão nem aí para você, que não tem nem aí para aquilo que você acredita ser verdade ou não, você está perdido. Ó, muito bem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Antes de continuar, olha só a árvore que dá esse pinheiro aqui, ó. Ele dá um monte desses galinhos aqui, ó. Esse galho é maravilhoso para pegar fogo. Aqui, tá vendo? Ele é lixo, de vez em quando o pessoal passa para pegar ele. Nas cabanas isso aqui é ouro. E assim é o seu propósito. Às vezes você está procurando alguma coisa e você não encontra. Você tenta falar com uma pessoa que está do teu lado, ela não liga. Você tenta mostrar para alguém uma coisa bem legal, ela desdenha. E não é porque é uma pessoa ruim, não é nada disso. É só porque para ela não faz sentido nenhum. Então hoje, eu ontem fiz um comentário sobre quando a gente vai trocando de nível, a gente vai se separando de umas pessoas e se juntando a outras. Então hoje o vídeo é bem sério hoje, porque se você realmente quer viver um propósito, se você realmente quer fazer aquilo que, bom dia, se você realmente quer fazer aquilo que o teu coração arde, você vai precisar trocar de ambiente. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que trocar de ambiente. Porque se você não está feliz hoje, se você não está fazendo o seu propósito da maneira como você quer, você vai fatalmente ter que entrar em um novo ambiente, se conectar a outras pessoas e fazer aquilo que realmente o teu coração arde. Eu acordei pensando numa pessoa hoje que tem um propósito maravilhoso. E eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. Se a gente não estiver no lugar certo, ainda que pareça que tudo está muito bem, a gente não estará bem. Estará faltando algo em nós e o nosso brilho nos olhos estará faltando. Às vezes começam a acontecer coisas na nossa vida
eu vou dizer que eu passei por várias situações nos últimos, sei lá, nos últimos 8 anos da minha vida. Muitas situações, muitas. Já era para eu ter entendido antes o que eu estou entendendo hoje. Mas eu lutei em não entender. Porque tinha ambiente que eu não queria me separar, tinha coisa que eu não queria me desfazer, tinha coisa que eu não queria perder. Então a gente vai matando a gente mesmo, porque a gente tem medo de seguir em frente. E aí, se você tiver um propósito muito firme, muito bom para cuidar, aí você vai cuidar desse propósito de qualquer maneira, por bem ou por mal. Você vai ou você vai. Comigo aconteceu exatamente isso. Eu fui descobrir o meu propósito com 44 anos, eu estou com 47. É incrível, não é? É incrível porque quando a gente passa a encontrar isso, não é que isso não existia, já tinha dentro de mim, estava aqui. A minha vida foi baseada nisso. Mas conforme coisas foram acontecendo, eu fui deixando de fazer isso. Então eu quero falar para você hoje que... Por que eu falei que hoje é um vídeo sério? Porque propósito é coisa séria. A gente vê muita gente... Eu já participei de alguns eventos de inteligência emocional. E nos eventos de inteligência emocional costuma-se dizer que tudo é propósito. Tudo que você faz é um propósito. Não é não, não é não. Isso não é verdade. Tem um monte de coisa que a gente faz que não é propósito. Às vezes é até um caminho para o nosso propósito. Aí pode até ser. Mas se o seu propósito não cuida de gente, não é propósito. E gente que eu estou falando não é cuidar da nossa família, gente. Cuidar da nossa família é óbvio que a gente vai cuidar, porque a gente ama, porque está perto, porque faz todo sentido a gente cuidar deles. Agora, cuidar de quem não tem nada a ver com a gente, aí é outra história. Cuidar de pessoas. Então, se o que você está fazendo hoje, a tua atividade financeira, a tua atividade social, se ela estiver cuidando de gente, tá tudo certo. Mas você tem que cuidar de gente do jeito que Deus colocou você para criar. Cuidar de gente. Ontem eu falei no vídeo, eu estou chegando no mesmo lugar que eu finalizei o vídeo ontem, e estou me lembrando da frase que eu falei ontem ali. Pedro e Paulo chegaram uma hora que eles tiveram que se separar. Porque eles não se conformavam com o que um fazia, o outro fazia. Qual dos dois estava certo, qual dos dois estava errado? Nenhum dos dois estava errado, os dois estavam certos. A única coisa que estava errado é eles quererem continuar andando juntos, se o propósito deles era diferente. E nós estamos falando da mesma coisa. Estamos falando que eles estavam pregando o Evangelho, falando da vida de Cristo. Foi logo depois de Cristo veio e foi crucificado, eles estavam falando o motivo pelo qual Jesus desceu do céu para vir aqui e fazer a obra de Deus na terra. Eles estavam falando da mesma coisa, mas eles não podiam estar juntos, porque um queria pregar só para os judeus, né? E outro queria pregar para todo mundo. Ele não se conformava de que a palavra de Deus fosse pregada apenas para os judeus. Ele não se conformava com aquilo, ele não acreditava que Jesus desceu do céu para cuidar só de uma meia dúzia de pessoas. Ele acreditava que tinha que cuidar de todo mundo. Então, hoje quando eu falo sobre o propósito para você, e às vezes eu falo sobre separações, e falo de seguir caminhos diferentes, geralmente a gente pensa que a gente vai precisar fazer algo, né, fantástico e jogar as pessoas fora. Não, 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 não. Você só vai precisar seguir o seu caminho. E seguir o seu caminho às vezes pode ser até doloroso. Pode ser doloroso. Pode ser que você olhe e fale assim: será que vale a pena? E aí eu vou dizer para você, vale a pena. Nos primeiros momentos de separação é muito ruim. É muito ruim. A gente não entende, a gente vê pessoas se separarem da gente de maneira mais agressiva porque não entende o que você está fazendo. A gente sofre ali alguma coisa
de amigos muito próximos, às vezes de família. A gente vai sentindo na pele o que é a gente fugir para o nosso propósito. Então hoje, nesse vídeo, eu quero falar para você sobre isso. Eu tô aqui de propósito. Não é à toa não, eu tô aqui de propósito. Domingo, provavelmente esse é o 10º domingo que eu tô acordando cedo no desafio. 69, eu acho que é isso. 10º domingo que eu estou acordando cedo. Necessariamente eu não preciso. Eu não tenho nenhum compromisso. Eu trabalho aos domingos, já falei isso algumas vezes, mas eu começo a trabalhar só às 10. Eu podia dormir até tarde. Eu estou com poucas horas de sono hoje. Eu fui dormir, já era quase 1h da manhã. Ontem esticou-se algumas coisas no trabalho e acabou me perdendo lá. Faltou autodomínio para deixar as coisas no lugar certo, né? Faltou ordem para colocar as coisas no lugar certo. Não pode parar de aplicar princípio nunca. Então eu dormi pouco, mas o meu propósito, ele está tão firme dentro de mim, que não interessa se eu estou com sono, se eu estou sem sono, se eu estou cansado, se eu estou descansado. Não importa se eu estou feliz ou se eu estou triste. Eu simplesmente acordo e levanto e vou fazer. E pensei em propósito. Pensei em propósito e pensei como é que a gente vive o nosso propósito. Eu quero fazer um alerta já nesse finalzinho de vídeo. Muitas vezes a gente, por estar vivendo coisas boas, a gente acredita que está vivendo o nosso propósito. Mas deixa eu te falar, nem sempre é. Nem sempre é. Presta atenção. Às vezes está tudo certo, mas está tudo errado. Eu já vivi momentos assim. Eu já vivi momentos em que parecia que a vida estava encaixada, estava perfeita. Mas não estava. Não estava. Simplesmente não estava. E aí eu sofri as mudanças de maré na minha vida para me trazer até aqui hoje, para estar nesse propósito. Para dizer para você e para dizer para mim mesmo que se a gente quer realmente viver uma vida de propósito, vão ter coisas que a gente vai ter que deixar para trás. Vai ter mão de gente que a gente vai ter que largar. Vai ter ambiente que a gente não vai poder mais estar. E a gente vai passar a frequentar coisas novas. Vamos se conectar a novas pessoas e vamos fazer novos caminhos que vão realmente levar a gente para onde a gente quer estar. E se você está conectado comigo por algum sentido, alguma razão, tenha certeza, é porque o seu propósito conecta com o meu. E se seu propósito conecta com o meu, você não pode deixar agora de dar um like nesse vídeo, de fazer um comentário. Comenta aqui o que você acha que é propósito. Fala para mim o que você acha que é. E compartilha esse vídeo. Compartilha para mais pessoas, assim como eu e você, se conectar por um propósito específico. Vamos nessa? Se não está inscrito no canal, se inscreve. Se inscreveu agora, ativa o sininho da notificação. Todo dia tem vídeo, todo dia meio-dia eu solto o vídeo do dia para a gente conectar o nosso propósito. Vamos fazer esse domingão ser maravilhoso? Bora!